Pessoal, eu sou o Newton, sou da Revicolor Tintas, sou do departamento comercial da Revicolor. Hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo descontraído, tá? Para que a gente consiga apresentar um pouco dos produtos e tirar dúvidas também, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem, pode perguntar, pode ser sobre o produto ou sobre a aplicação. Mesmo se não for sobre o produto que a gente estiver falando, depois a gente vai estar explanando também, tirando algumas dúvidas aqui, tá? Para que a gente consiga fazer um trabalho legal, consiga dar um segmento num trabalho, mas fazer uma venda perfeita. Que a venda perfeita é a venda quando a gente trata com o cliente, a gente mostra para o cliente o que ele precisa exatamente, ele consegue usufruir, na verdade, do produto que foi desenvolvido para isso, né? Que ele consiga ter 100% de aproveitamento. Beleza? Bom, vamos começar. Tem uma pergunta que o pessoal tinha feito, que é: qual que é a diferença entre tinta látex e tinta acrílica? O que existe de diferença entre uma e outra? Onde que pode ser aplicada e aí por diante? Tanto a tinta acrílica como a tinta látex, ela pode ser aplicada em parede normal, mas a tinta látex ela é uma tinta interna. É látex PVA. É como uma massa PVA interna. Não significa que, e se eu aplicar numa área externa e ela pegar umidade, ela vai sair da parede? Não, não tem nada a ver com isso. É uma questão que, tipo assim, o pessoal trata que a látex vai ser aplicada interno, a acrílica ela pode ser aplicada interno, como ela pode ser aplicada externo também. Em questão de qualidade, uma tem qualidade superior à outra? A linha acrílica na tinta é a evolução da látex. Tá? Isso aí eu até costumo comparar, como se fosse um carburador de carro que existia antigamente com a injeção eletrônica, os dois têm a mesma função e a injeção ela vai muito além. Então, a tinta acrílica ela é superior sim à tinta látex. Existem algumas coisas que o pessoal até costuma falar, mas a tinta látex ela tem algo a mais em relação à tinta acrílica? A tinta látex ela é feita... Por que ela chama látex? Vamos lá. Ela chama látex porque ela é feita da borracha do látex. Então ela é desenvolvida a partir dali. A acrílica, tá? A resina acrílica, ela é desenvolvida tudo dentro de laboratório. Ela não começa ali, é tudo desenvolvido ali dentro do laboratório. Então, eles tiraram tudo que não estava de legal ali nessa resina da látex e transformaram para resina acrílica. Por isso que daí, se você tem um aproveitamento maior, você tem cobertura maior, você tem durabilidade maior, uma série de coisas. Só que até hoje chega o pessoal pedindo tinta látex. Mas por que exatamente? Que ele fala, eu quero a látex. Aí você vende uma tinta acrílica e ele leva e ele aplica e fica feliz da vida. Mas por quê? Ele já vem daquela época pedindo látex. E alguém falou para ele, alguém comentou com ele sobre tinta látex e aí por diante. Mas não significa que ele quer a látex. Ele não sabe nem por que talvez ele está pedindo a látex. É porque alguém falou que era para ele aplicar, que a tinta látex é uma tinta boa e aí por diante. Então é isso daí. Então, se você for ver, mas e se eu pegar ela, eu vou sentir alguma diferença nela? Você não vai ver nada. E se eu colocar dentro de uma outra embalagem? Você não sabe quem é látex e quem é acrílica. Você vai aplicar do mesmo jeito. E a vida que vai seguir. Tá bom? Eu sempre costumo falar com o pessoal o seguinte. Na fábrica, a gente sempre faz, que eu comentei sobre essa questão aí de trocar de embalagem, né? Na fábrica, a gente faz muito teste às cegas. Eu ia trazer um teste às cegas, mas como eu vou viajar amanhã, estava numa correria danada, acabei não fazendo lá, para vocês entenderem o que é esse teste às cegas. Tipo assim, que a gente não sabe quem é quem. E quando a gente não sabe quem é quem, sem ver o nome, a gente fica perdido. A gente não sabe nem por onde começar para identificar que tinta que é aquela, de que marca que é aquela tinta. E se for aplicar, piorou um pouco ainda, aí que você não sabe, aí que você se perde mais ainda. Fala de que marca que é essa tinta aqui, que eu não sei. Eu fico perdido também. Quando a gente vai fazer a aplicação na parede, a gente faz assim, a gente pega tinta número 1, tinta número 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, e ninguém sabe quem é quem. Aí depois que está na parede, a gente fica lá adivinhando. Sempre quem é que está cobrindo mais, quem está rendendo mais, a gente acha que é a nossa. A gente fala aquela que é a nossa. Como todo mundo sempre quer defender o seu, né? Só que, tipo assim, é necessário fazer isso. Por mais que a gente talvez tenha uma frustração de vez em quando, em algum caso, né? Só que na maioria dos casos a gente acaba ficando feliz. Essa que é a parte boa, né? Beleza?
Então vamos lá. Alguma dúvida, gente, em relação à tinta latex e acrílica? Você falou que ela tem maior durabilidade e maior resistência acrílica. Maior durabilidade, maior resistência, tá? Existe uma coisa que é errônea, que o pessoal fala o seguinte, tá? Foi até legal que você comentou sobre isso. Que o pessoal fala assim, quando eu aplico uma tinta latex em cima do gesso, tá? Ela dura mais, ela cobre mais. O que acaba acontecendo ali na realidade? É a composição do gesso com a PVA, certo? Porque latex, PVA. Aquela composição ali, pela resina, a resina que é feita do latex, ela é branca fosco. Tanto é que não tem como fazer uma latex semibrilho, uma latex que tem algum tipo de brilho, né? Porque ela é fosca. Então, quando você aplica ali em cima, ela dá uma sensação de que fez uma cobertura maior, mas não significa que ela fez uma cobertura maior mesmo. A hora que todo mundo secar, você vai ver que todo mundo vai ficar igual. Essa aqui, que é acrílica com a latex, ela vai estar igual do mesmo jeito. Só que mesmo assim, a acrílica ela vai ter uma resistência maior ali de proteção. Então a diferença de a latex e a acrílica é mais a proteção mesmo? Proteção. É isso daí, proteção. Pode ser aplicada na área externa, só que a acrílica tem mais proteção. A acrílica tem proteção, a latex o pessoal não costuma fazer ela para aplicar na área externa, é interna. É esse que é o negócio. Porque daí muitas vezes o cara fala, eu quero uma latex. Beleza, você pega, vai, se você tem uma tinta latex, você faz para ele. Depois ele vai e aplica lá pro lado de fora. Já não tá legal. Já não está condizendo com o que ela é exatamente. Ela pode até ser feita para ser aplicado lá para o lado de fora, mas ele poderia ter um proveito muito maior em cima disso daí. Tanto é que o pessoal que permanece hoje com a latex, eles permanecem hoje com a latex econômica. Isso que eu perguntar, ela seria uma econômica, então, a latex? Uma econômica, tem gente que faz ela até na standard também, tá? E pode fazer até na premium, inclusive. Só que existe uma questão. O pessoal antes, eles tinham muita ética, tá? Hoje acontece coisa dentro de algumas fábricas, porque hoje, por exemplo, o pessoal pega uma bitoneira. Aí começa a bater o produto dentro da bitoneira, já fala que montou uma fábrica, tá? E através disso começou a acontecer o quê? Muita gambiarra. E que daí o pessoal pega a tinta standard e invasa dentro de premium, pega a econômica e invasa dentro de standard, pega tinta piso branca e invasa dentro de lata de tinta de parede branca para ganhar licitação. A licitação é um problema sério. Eu vi uma coisa que, tipo assim, a gente que trabalha com tinta, eu vi a pista de caminhada, pintaram 3 vezes a pista de caminhada e a pista de caminhada continua branca. É vermelho óxido aquilo, continua branca. E nem quando pintou de vermelho óxido, não era vermelho óxido daquilo lá. Então a gente começa a olhar, fala, mas por que isso, né? Por que o pessoal está trocando tanto assim de dentro da embalagem as coisas? Porque se é uma tinta standard, eu tenho que embalar standard aqui. Eu tenho que embalar ela. Mas isso é uma questão de ética, né? Eu vou falar uma coisa aqui em off, depois tem que cortar, tá? Na frente do Osmar, tá? Porque o Osmar, ele é muito aberto. Acho que boa parte do pessoal conhece ele aqui, ele é bem simples. A gente é jogo aberto, a gente se conversa na frente de todo mundo e tal. E estava numa reunião, eu, Osmar e o dono de uma outra fábrica. E o dono dessa outra fábrica falou na frente do Osmar, na minha cara ali. Osmar, larga a mão de ser bobo, cara. Troca a tua caixa d'água, enche, bota uma caixa d'água maior e da mesma boca que sai a standard, sai a premium, cara. Para com isso, larga a mão de ser bobo. E beleza, conversa continuou ali e tal. E depois que ele foi embora, o Osmar veio olhar para mim e perguntar: o que você acha? A situação, né? O que eu acho? Aí o patrão pergunta pro funcionário: o que você acha, né? Qual que é a resposta de milhões, né? Qual que é a resposta de milhões? Ele já me conhece, né? Eu já falei na hora. Eu falei, não, cara, não adianta, não adianta. Isso aí depois, chega lá na frente, tem um preço a pagar, não tem jeito, né? Ele falou, não, beleza. Ele só queria saber de mim, né? O que eu pensava também, porque o pensamento dele eu já sabia o que era já. É não fazer. Osmar, ele é muito Caxias, a Bia conhece ele. Ele é muito Caxias ali para esse tipo de coisa. Então, essa parte aí vocês podem ficar tranquilo. Ele não troca, ele não invasa uma standard dentro da premium de forma nenhuma. Ele pode perder a venda, ele quer que perde a venda, mas não faz.
Ele fica até bravo, tá? Fica bravo com todo mundo. Então isso é uma coisa legal para a gente trocar uma ideia aqui em off, tá? Aí depois o Estevam vai cortar. Tem mais alguma dúvida sobre isso? Sobre essa... Qual que é a latex da Heavy-Color? Não tem. Não tem. A gente só trabalha com a linha acrílica. Onde... Eu acho que nem tem, né, mais latex no mercado. Tem. Tem. A clássica não é mais latex, né? Ela já é acrílica, né? Tem a latex no mercado e se você for olhar, talvez essa latex, talvez não pode ser latex também, tá? Porque é aquilo que eu estava falando sobre a questão da etiqueta, ela aceita tudo hoje. Então tem lugares que o pessoal começa com uma demanda de por exemplo, o pintor ele chega e pede, eu só uso latex. O pintor é um pintor que o cara quer. Aí o outro também, aí ele induz os outros ali, aí ele pega e fala, cara, eu preciso de uma tinta latex. Você coloca a etiqueta ali como latex. E a outra, esse fabricante, ele topa fazer esse tipo de coisa e junta a fome com a vontade de comer, né? Então, mas se falar mesmo que tem alguma vantagem de fazer ela hoje ou não, não tem. Um produto que usa latex, tá? O emborrachado, ele usa latex, tá? Ele usa latex, mas não é uma questão, porque vocês podem ver, o emborrachado, ele não tem muita cobertura, tá? A cobertura dele não é tão alta. Você pega ali o impermeabilizante flex, né? Ele não tem uma cobertura muito alta, só que ajuda na composição dele. Então a gente só usa mesmo para isso, para mais nada. Tem alguma coisa a ver o pintor esses dias falou assim, porque eu gosto de tinta latex porque respira. Por exemplo, quando põe na parede tem qualquer tipo de umidade, porque a tinta acrílica não deixa a parede respirar. Tem alguma coisa a ver com isso? Isso ou não? Tipo, Não. latex e acrílica, não. Não tem. Não tem porque é o seguinte. Então, Eles usavam muito diz que era para dar cobertura na tinta, mas é tudo mito. Isso aí. O pessoal, eles costumam fazer o quê? Pegar resina latex, misturar dentro da tinta acrílica para fazer a aplicação, dizendo que dá cobertura. Não. A única coisa que ele está conseguindo a mais, só está colocando um pouco mais de resina ali dentro daquela tinta. Ele não está conseguindo mais nada além disso. Ela não dá cobertura a mais, não faz nada a mais. É igual quando você vai fazer um leite com um Toddy ou um Nescau. Você coloca um pouco mais, está gostoso, opa, legal, mas chega uma hora que começa a exagerar, não precisa daquilo ali. A hora que você tomar, vai sobrar aquele monte de Nescau ou Toddy no fundo. Então não precisava daquilo ali. Chegou um ponto que é demais, é desnecessário, não precisa. Então se você coloca além, você só vai desperdiçar produto, que não vai servir para mais nada. Se você colocar menos, não, porque daí você vai diminuir a qualidade do produto. Mas tem um limite, e esse limite ele tem que ser respeitado, né? Sim. Aí, nesse caso, já que ele queria selar a parede de alguma coisa, em vez de uma coisa mais cara, usa-se o selador acrílico, poderia usar. Isso, selador acrílico. A gente vai falar sobre o selador acrílico, tá? Tinha uma pergunta aqui um pouco mais para frente, mas vamos falar sobre ele já que você comentou, né? Selador acrílico e fundo preparador. Qual que é a função deles, para que serve esses dois e onde que ele é utilizado? Parede calcinada. Essa é uma das principais funções dele. O fundo preparador, ele é sempre onde existe pó. Tudo onde existe pó, entra fundo preparador. Seja lá pó de poeira, seja lá pó do próprio produto, porque lixou o produto, pela questão do tempo, efeito do tempo, desgaste do produto, qualquer tipo de pó. Porque o nome do fundo preparador é aglutinador de partícula. Gruda as partículas. Para depois, por isso que ele faz, ele prepara ali a parede para receber o próximo produto que vem por cima. Seja lá o produto que for, que daí ele vai receber ali por cima. O selador. Ele pode ir direto no reboco ou ele vai por cima da massa? Pode. Qualquer um dos dois? Pode sim. Reboco Ou no reboco, ou pode ser por cima da massa, ou você pode aplicar no reboco e aplicar por cima da massa também. O fundo preparador, ele faz a função do selador e ele vai muito além, tá? Então, o que o selador faz, ele faz, só que ele vai muito além daquilo ali. Então, se você, ao invés de aplicar o selador
Você colocar o fundo preparador, você está colocando uma qualidade, está preparando muito melhor ali a superfície para receber o próximo produto por cima. Procede que tampa tinta de caneta, essas coisas, que não consegue passar mais para cima. Quando você pinta uma cara, tem muita caneta, essas coisas, você pinta ela, parece que ela sobe de novo. Ele vai eliminar, certo? Fundo preparador ele vai, só que vai depender da caneta que passou ali, da tinta, porque são vários tipos de tinta que tem em caneta. Dependendo da tinta, você já aplicou ele, vem com uma tinta acrílica, ele já cobre. O que eu sempre falo para o pessoal, para você não correr risco, se você quiser já solucionar isso logo de uma vez, você já entra com fundo fosco a óleo. Então, por quê? Dependendo ali da tinta que você aplicou, ele já resolve. Depende da tinta, né? Agora, dependendo, o fundo fosco a óleo, ele vai ser o cara. Depois a gente vai trocar uma ideia, me lembra, para a gente bater um papo sobre o fundo fosco a óleo, tá? O fundo fosco a óleo ele é um cara que eu gosto de falar sobre ele, porque as funções dele resolve. A gente costuma falar muitas vezes que tem fantasma ali na parede, e ele resolve esses fantasmas, tá? Ele já mata toda essa charada já. Então tá, a gente estava falando sobre o fundo preparador e o selador. O selador, se você quer fazer, tipo assim, indicar ele correto, ele só é indicado no reboco, só, nunca mais. Nunca mais você vai usar o selador. O pessoal chega na loja e ele já vem no balcão e fala, você tem selador? Por quê? Porque ele vai fazer uma repintura. Aí ele quer aplicar o selador. Qualquer coisa que ele vai fazer, ele quer aplicar o selador, tá? Só que ele já trouxe isso daí de lá de trás. O selador, antigamente, era um tipo de produto. Isso aí são todas as marcas, tá? Era um determinado tipo de produto. Hoje não é o mesmo produto mais. Então, quando a gente fala do selador, ele só é utilizado no reboco. Nunca mais. Ele sela a parede para que quando eu for aplicar o próximo produto, para que ele não sugue, ele não absorva o produto muito rápido lá para dentro, e esse produto que eu apliquei aqui por cima, que ele perca a eficácia. Quando eu aplico um produto fosco, eu não noto muito o que acontece ali, mas quando eu aplico um produto que ele tem alguma espécie de brilho direto no reboco, aí é nítido. Por quê? Eu vou aplicar, ele está com brilho, daqui a pouco ele fica fosco, a hora que ele seca ele fosqueia. E eu falo, mas o que está acontecendo, né? Ele está com problema, né? Ele não está com problema. É que a parede está absorvendo ele, está sugando. Então, quando suga as composições dele, ele perde aquela eficácia. Por isso que daí ele fica fosco. Então tá, agora, o fundo preparador, ele já é uma situação diferente. Ele ele aglutina as partículas, ele faz a preparação, ele deixa a parede como se fosse mais lisa para você fazer a aplicação do produto. Então, o que o pessoal costuma fazer? Quando vocês veem que o pessoal vai fazer uma filmagem e eles vão aplicar num paredão, tá? Pega um paredão ali e aquele paredão está no reboco. Antes eles aplicam o fundo preparador, tá? Aquela tinta rende, rapaz, do jeito que você passa ali, você vê que ela cobre, o negócio fica bonito. Você fala, rapaz, essa é a tinta, esse é o cara, é isso que eu quero para mim, né? Mas ele já fez uma preparação, a gente não vê, ele é incolor, ele está lá. Aí onde a gente tem que usar isso, para quê? A gente tem que usar isso daí para levar para o pintor, orientar ele. Se ele aplicar o fundo preparador antes, a cobertura dele vai ser mais rápido, o serviço dele vai render mais, ele vai terminar o serviço mais rápido, um serviço de qualidade, e ele vai embora primeiro. Só que o pintor ele tem que parar e ouvir você. É um trabalho, é uma função fazer isso aí. Mas o fundo preparador, se ele aplicar o fundo preparador ali em cima do reboco e aplicar qualquer coisa por cima, aquela qualquer coisa que ele aplicou vai render, seja lá textura, seja lá grafiato, tinta, qualquer coisa vai render. Se for por cima da massa, é o ideal. Tanto é que todas as marcas, elas falam isso, todas as marcas de tinta, até as propagandadas mais famosas do mercado. Eles sempre falam, você aplicou a massa, lixou, você entra com o fundo preparador para depois você fazer uma pintura. Porque quando a gente lixa a parede, fica pó. E qual que é o procedimento correto? Lixar a parede, pegar um paninho limpo, limpar essa parede, tirar todo o pó. Primeiro varrer, né? Varrer, tirar todo o pó da parede e depois sim você entrar com o fundo preparador.
Aí o pessoal inverte o processo. Eles pintam, não varre nem nada, só passa ali o paninho, bate o paninho ali embaixo, no rodapé, e faz a pintura. Então, quer dizer, você está atropelando o processo. A massa, ela vai absorver um pouco dessa tinta que você aplicou. Se você tivesse aplicado fundo preparador, ela não ia absorver. Tá? Então, começa por aí. A questão de fixar mesmo ali nos poros da parede, grudar mesmo, dele ter uma ancoragem legal, aquela tinta ter uma ancoragem legal. Se tem o fundo preparador, já fez uma ancoragem legal. A composição do fundo preparador e da tinta é para uma fazer ancoragem na outra também. Você está com um serviço perfeito. Não vai te dar dor de cabeça, de forma nenhuma. Eu falo até aqui, pode ser a pior tinta que for, não vai te dar dor de cabeça. Se você pegar uma tinta econômica, você aplicar fundo preparador e aplicar uma tinta econômica por cima, você está bem servido ainda. Isso aí serve tanto para a base d'água quanto para a base de solvente, o fundo preparador? Tem o fundo... Existe o fundo preparador à base de solvente. É a mesma função? É a mesma função, só que o fundo preparador à base de solvente você vai usar em casos mais extremos, né? Quando você pega um prédio muito antigo, que ele já está totalmente mapeado, que o reboco dele já está quase comprometendo e o cara não quer trocar o reboco nem nada, aí ele quer fazer o quê? Ele quer aplicar algo para esconder tudo aquilo ali. Ele vai direto no grafiato, que o grafiato é o que mais esconde, né? De vez em quando ele escolhe a textura. Só que para dar uma ancoragem naquilo ali, você entra com uma demão de fundo preparador à base de solvente, uma só, tá? Uma só, duas não. Porque se você aplicar duas, ele vai fechar os poros, ele vai lacrar aquilo ali. Ele é diluído com água rasa, né? Diluído com água rasa. E aí o fundo preparador à base de solvente, ele vai fazer essa função de fazer uma ancoragem legal para receber esse produto por cima, tá? Poderia ser a base d'água? Poderia. Mas o à base de solvente ele vai ter uma eficácia maior. Mas uma demão só, não duas. Ele é mais forte. Ele é mais forte porque ele é utilizado para receber outro produto à base de solvente por cima. Então, quando pega casos muito extremos, a gente acaba usando uma demão só do fundo preparador à base de solvente e entra com a linha acrílica por cima, para que daí dê uma ancoragem melhor. Então quer dizer que a base d'água eu posso usar duas demãos? Pode usar, não tem problema. Todo mundo usa uma demão, que daí não tem problema nenhum, mas pode usar duas demãos. Veio para ser usado em cima da textura e do grafiado. Embaixo, perdão. Embaixo. E daí eu consigo ele na cor ou não? Ele é só no branco mesmo? Ele é incolor, né? O fundo preparador ele é incolor. Isso, ele é incolor. Você vai aplicar ele, você não vai ver ele não vai manchar, não vai fazer nada, mas quando você aplicar ele, você vai ver que ele tem uma, tipo assim, é um produto diferenciado, tá? Então não há necessidade de passar o fundo da cor do grafiado. Pode entrar... Não, veja bem, são duas coisas diferentes. O fundo preparador, você vai fazer a preparação da parede, tá? O que vai embaixo do grafiato, embaixo da textura, é o primer. Que daí ele vai em cima do fundo preparador. O primer, a função dele é, caso você deixe, por exemplo, quando for fazer a aplicação, que de repente eu vou arranhar, né, um grafiato. Se aparecer o fundo, aparece a cor de baixo, que é da mesma cor do produto. Tá já? Para remendo de grafiato e textura, remendo, é bom fundo preparador base solvente ou base d'água? Cara, isso vai depender. Por exemplo, você fez um remendo na parede, né, para depois aplicar uma textura e um grafiato por cima, né? Tem que ser o solvente. A base d'água não vai resolver. Remendo, então, é base solvente. É base de solvente. A base d'água não resolve. Esse remendo, o que acontece é o seguinte, ó, que ele está perguntando. A pessoa, ela fez um remendo ali na parede. Só que ela não quer que aquele remendo, ela quer esconder aquilo ali. O que ela faz? Ela pega uma textura, vem e aplica aqui por cima daquele remendo. Tá tudo nivelado, certinho, nivelou a parede, tá tudo nivelado. Só que aí ele vem e faz a aplicação. Fica perfeito. Quando seca, aparece o lugar certinho do remendo. Aí você fala, o que aconteceu que não está cobrindo? O que está acontecendo? Mas está transferindo de lá de baixo aqui para cima. E a forma da gente conseguir vedar aquilo ali é entrando com fundo preparador à base de solvente. Ou a base d'água não resolve. Por isso que eu tinha comentado, ele é mais agressivo. Tipo assim, agressivo de uma forma boa, né? Que ele tem um poder maior para fazer uma proteção em cima daquilo ali e não vai permitir que transfira aquilo que está lá embaixo na superfície aqui para cima.
O Nilton, eu ia perguntar, que já foi respondido, a respeito de aplicação tanto interna quanto externa. Sim. Tá? A outra pergunta é se ele tem ou se ele ajuda na impermeabilização na parede. Veja bem, Tanto o selador quanto o preparador. nenhum dos dois ele não vai ajudar na impermeabilização, tá? Cada produto que você coloca ali, você vai colocar uma camada a mais, que é uma proteção a mais. O que ele vai ajudar vai ser o seguinte: eu, por exemplo, tenho um problema de umidade naquela parede. Aquela parede ela vai calcinar mais rápido, tá? Então, se eu entrei com fundo preparador e depois eu fiz o procedimento correto ali com o fundo preparador, tudo ficou muito grudadinho, tudo ficou muito bem feito. Então essa umidade, ela vai demorar mais para estourar, para aparecer. Aí a gente pode até interpretar que falar, puxa vida, ele ajudou na impermeabilização, né? Mas não, ele não tem a função de impermeabilizar, não. A função dele é aglutinar mesmo, tanto é que ele não fecha os poros da parede, tá? Porque se ele fechar os poros da parede, o próximo produto que você for aplicar pode não dar uma ancoragem muito legal. E o papel dele é receber outro produto por cima. O que o pessoal faz que é errado? O pessoal faz assim, ó. Eles fazem ali o reboco de um imóvel. Pode ser casa, comercial, seja lá o que for, de um imóvel. Só que daí ele não está querendo pintar naquele momento. Ele fala, poxa, eu quero economizar e tal. E ele vai e entra com o selador ali naquele reboco. Passa um ano, aí ele fala, opa, agora chegou a hora de aplicar o produto aqui por cima. Ele vai direto lá e mete o produto por cima, tá? O que ele conseguiu ali? Ele conseguiu um problema que vai estourar para o futuro. Qual? O selador, quando você põe a mão dentro dele e você começa a deixar secar na sua mão, você vai ver que quando secou, ele fica áspero, como se fosse um pó que está ali na sua mão. Tá? Beleza. Quando você pega o fundo preparador e você põe a mão dentro dele e vai deixando ele secar ali na sua mão, você vai notar que ele começa a grudar na tua mão, começa a te incomodar. É aí que está o negócio. O papel do fundo preparador é grudar tudo aquilo ali na parede, o selador é só selar a parede, essa é a única função dele. Passou um ano, aí o cara vai aplicar um produto por cima, pronto, o rolo está armado. Juntou a poeira do dia a dia com o selador, que ele já está meio poroso, então a probabilidade de dar um problema ali é muito grande. Problema do quê? De desplacamento. Aí a solução qual é? Fundo preparador, aí sim o produto que você vai aplicar, seja lá ele qual for. Beleza? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Tá, tem uma pergunta que legal. Procedimento de preparo para fazer a aplicação de tinta piso, tá? No piso usinado, tá? Como que é o procedimento? Para falar a verdade, não tem um procedimento correto, porque não pode aplicar, certo? Eu sempre oriento o pessoal da seguinte forma: quem fez um piso usinado, ele está querendo resistência, ele não está buscando preço, senão ele teria feito um piso batido, né? Então ele já foi no piso usinado. Tanto o piso usinado como o piso polido, tá? Não pode aplicar tinta piso em piso usinado e tinta piso, porque ele não tem poro para ancoragem do produto, não vai grudar. Então eu sempre oriento da seguinte forma: quando alguém chega e quer comprar esse tipo de produto, fala, olha, você tem que perguntar, tinta piso, na sondagem que a gente vai fazer com o cliente, você vai aplicar onde, né? Vou aplicar num barracão ali e tal. Mas é piso usinado lá? É piso polido? Pergunta que daí o cara já vai te falar. Se for piso usinado, piso polido, tem que orientar o cliente, falar, olha, ele não é apropriado, na própria embalagem vem especificado lá atrás, não é o produto apropriado, tá? Mas é porque ele está buscando economia. Mas caso ele queira, fala, olha, eu posso te vender, mas é sobre sua responsabilidade, você sabendo que não é o produto apropriado para aplicar. Para caminhar por cima. Ninguém vai ter peso ali por cima. E se for só de trânsito, vai ter um trânsito, um fluxo grande de pessoas ainda. Senão o cara não faria um piso usinado, não é verdade? Então é isso que a gente tem que analisar para depois não conseguir uma confusão. Tá? O cara ele fez um hangar e ele foi comprar tinta piso à base d'água. Em um hangar, que é avião ali dentro. Como que segura? Não segura, não dá, não tem jeito. Mas ele quer, ele tenta, tá? Para ver se diminui o custo.
E aplicar essa tinta piso em cima de outra acrílica na parede? Pode aplicar porque ela tem ancoragem. Ela tem ancoragem. Aí onde existem alguns fatores, tá? A tinta piso, tá? Que nem a gente trabalha com a tinta piso premium, certo? Porque a gente sabe que são cores bonitas que tem nela e o pessoal vai aplicar ela na parede, que são os tons de cinza principalmente, né? Por isso que daí a gente prefere fazer ela com uma qualidade legal para ter essa ancoragem e ela não ter problema de marcas, de rolo na parede nem nada. Existe uma coisa que acontece assim. Quando o cara ele pega um paredão, ele fez a casa dele, tem um paredão ali, ele deixa aquele paredão no reboco. Aí ele quer pintar aquele paredão. Aí ele vai e pega a tinta piso e aplica naquele paredão, certo? Pode acontecer, não significa que isso é regra, tá? É igual uma ultrapassagem numa lombada, não é porque ultrapassou que vai bater, mas pode ser que uma hora bata, né? Dele aplicar essa tinta piso na parede e não cobrir. Aí ele aplica uma demão, aí fala, poxa, porque o reboco ele absorveu, né? E ele absorve mesmo, aquilo que eu estava comentando. Mas aí ele vem e aplica a segunda demão e não cobre. Mas por que não está cobrindo? Ele quer aplicar a terceira e não cobre do mesmo jeito. É uma reação do cal com a tinta. Tá? Fundo preparador e depois a tinta. Aí cobre tudo normal. Porque no piso não existe cal. E a composição da tinta piso, ela não é preparada para o cal. A tinta de parede sim. Agora a tinta de piso não. Por isso que pode acontecer, isso aí não estou falando do Revicolor, pode ser outras marcas também, de acontecer esse tipo de coisa e que daí o cara fala que não está cobrindo, não é problema no lote, não é problema na tinta, não é problema de nada disso, tá? É a questão da reação do cal junto ali com o produto, tá? Não, e dá tudo certo. É um produto top, é o que todo mundo compra para o muro, porque as cores delas são muito bonitas, principalmente para o paredão. Pode ser um caso raro. É um caso raro, isso. É algo esporádico, tá? Que se de repente uma hora você vê, poxa, aconteceu, qual que é o procedimento correto quando acontece isso? Eu sempre falo para o pessoal, quando você vê que aconteceu alguma coisa, a primeira preocupação é ver, o produto está dentro da embalagem? Tem, opa, então para tudo, deixa aqui dentro da embalagem. Pegar aquele produto e aplicar em outro lugar. Aí eu consigo descobrir se por acaso o problema está no produto, se o problema está na reação com a superfície. Então se eu pegar essa tinta que está aplicando na parede, que daí a pessoa fala que não cobriu, e eu já pegar em qualquer lugar ali, num meio fio, numa outra calçada ali, aplicar, opa, deu tudo certo. Acabou, matou a charada. Está ali. É o cal, a reação do cal com a tinta que está provocando isso.